O quinto selo de Apocalipse, as almas dos justos clamando por vingança. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11. O quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Queridos, aqui é a pastora Lu, muito prazer estar falando com vocês. Por favor, não esqueça de deixar o seu like e obrigado a todos que estão vindo até aqui. João vê que o Cordeiro abre o quinto selo, vê debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em voz alta, dizendo: Até quando, Senhor soberano e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos servos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Assim que o quinto selo foi aberto pelo Cordeiro, aquelas almas dos cristãos queriam saber por quanto tempo levaria para que fosse julgado aqueles que o mataram. E foi-lhes respondido que esperassem até que se completassem o número de seus conservos, que ainda seriam mortos, martirizados. Em Mateus 24, versículo 9, Jesus já tinha profetizado sobre isso. Veja: Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E em Apocalipse 6, versículo 10, eles clamavam: até quando? Aqui vemos a vida não acaba com a morte, a consciência após a morte. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nesta passagem de Apocalipse, vemos que eles estão vivos, seus corpos martirizados, mas seus espíritos juntos ao trono. Em Apocalipse 6:10, nós vemos que eles clamavam em alta voz, dizendo: até quando, soberano Senhor? Aqui eles reconhecem Deus como soberano e Senhor, aquele que tem o controle absoluto da nossa vida. E ainda dizem mais: santo e verdadeiro, ou seja, reconhecem santidade e veracidade em tudo que ele diz. Nosso Deus é soberano, aquele que exerce o poder supremo, rei, monarca, que possui suprema autoridade, verdade soberana, capaz de exercer o poder de maneira extrema, que está acima de todos e de tudo, autoridade soberana, que conserva ou carrega o poder, que retém o poder, que domina e dominador, cujas ações ou consequências são poderosas, que alcança o grau mais elevado, que consegue notar, que é notável ou que é magnífico. E nós vemos também Senhor. Senhor significa proprietário, dono absoluto, possuidor de algum estado, território ou objeto, ou dono absoluto de algo, pessoa nobre de alta consideração. Eles também falam santo e verdadeiro, ou seja, essencialmente puro, perfeito. A origem dessa palavra santo, a origem hebraica é kadash ou kadosh, sagrado, separado, consagrado, e é mais utilizada como separado. E aí eles ainda falam verdadeiro, ou seja, real, que corresponde à verdade, que é sincero, ou seja, que não é imitado, que não, a sua essência não é mentira. Deus é fiel
as suas promessas. Ele é incapaz de falsidade, incapaz de falar a mentira. Enquanto as almas dos justos clamavam por vingança, o Senhor diz que ainda não completou o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de serem mortos com eles. Ou seja, a vingança pertence ao Senhor Deus, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro. Certamente fará vingança a todos que morreram e sofreram perseguição por causa do Evangelho. O quinto selo é um sinal que preocupa a igreja porque fala de perseguição àqueles que detêm a fé em Jesus. Como está a nossa vida? Estamos prontos para morrer por amor de Jesus? Ou será que na última hora negaremos a nossa fé? Que nós possamos orar a Deus pelos irmãos que têm padecido mundo afora, sendo afrontados por poderes políticos e religiosos, pois ainda hoje existem países onde os cristãos são perseguidos e torturados e mortos por causa do Evangelho. Os cristãos brasileiros vivem tranquilamente e sofrem pouquíssimas afrontas comparadas com a situação experimentada em outras regiões do mundo. Como vocês podem ver, a perseguição ainda não chegou até nós, mas está em franco progresso no mundo e a tendência é que isso aumente mais e mais, quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo. O texto diz: vi debaixo do altar. As almas se achavam debaixo do altar. Este era um lugar de honra para todo judeu. É importante também sabermos que altar é este. O templo possuía dois altares, o dos holocaustos e o do incenso. Uma vez que a obra de redenção já foi consumada, o único altar que resta é o altar de incenso, e que devemos então encarar as palavras dos mártires como sendo uma oração a Deus, visto que o incenso é símbolo das orações dos santos. Você veja em Apocalipse 5, versículo 8. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E vemos neste selo são justamente as almas de cristãos mortos nos últimos dias por causa da sua fidelidade, as quais clamam por justiça da parte divina. Então, vale a pena sofrer por amor a Cristo, porque um dia estaremos junto com o Senhor. E a você que tem humilhado e perseguido os servos do Altíssimo, saiba que Deus fará justiça. Deus tudo vê, Deus tudo controla, e esse dia chegará. Então, eu quero ficar até aqui. Temos um encontro marcado no próximo vídeo? Então tá bom, então te espero. Até lá, fique com Deus.